No Prevê Saúde desta semana, temos a grata satisfação de receber a doutora Adélia Dyer, ela que é médica psiquiatra, e vamos falar de um tema bastante importante, que é o suicídio. Adélia, já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do suicídio, as principais causas e quais são os sinais que a pessoa pode estar demonstrando e que os familiares, os amigos têm que ficar atentos. Bom, primeiro, assim, eu vou agradecer demais o convite, doutor José Eduardo, e agradecer a quem está ouvindo, porque são temas importantes para a gente esclarecer para a população, tá? Primeiro, existe uma mudança na concepção de como abordar a questão suicida. Lá nos anos 90, era orientado para os psiquiatras assim, evite falar a respeito, porque você pode estar dando a ideia. Hoje em dia isso caiu por terra, a questão é assim. Tudo que acontece na sua vida tem uma carga afetiva. E se você estimular a pessoa a falar daquilo que ela acha limitante, talvez esse afeto vá diminuindo, vá esvaziando, e ela começa ou a achar soluções, ou se ela entender que não tem solução, ou não tem a solução que ela quer, nenhum problema justifica a perda da sua vida, porque não vai resolver de qualquer forma. O que tem acontecido hoje? Então, primeiro que a gente estimula que todo psiquiatra, em toda e qualquer abordagem, principalmente na abordagem de urgência, ele pergunte, o senhor já pensou em fazer alguma coisa contra você? Principalmente quando você começa a ouvir o paciente dizer, eu estou muito cansado, eu não vejo saída, eu não me acho em lugar nenhum, parece que nada é do jeito que eu quero. Tá? E aí, a gente precisa perder o medo de perguntar para a pessoa, você faria alguma coisa contra você? Você já teve vontade de ir embora? Né? E aí depois vem assim, mas você não tem uma motivação para viver? O que a gente vê atualmente? Existe um aumento na estatística por vários motivos. É a sociedade que a gente está vivendo do imediatismo. Como tudo acontece muito rápido, é muito fácil achar que não tem solução, ou que se não tiver a solução que eu quero, é melhor acabar com tudo, e não é assim. A outra questão é que existe um certo apuro, um refinamento da estatística. Diferente de lá nos anos 90, as pessoas começam a se questionar. Nossa, que estranho, aquela pessoa passava por um problema e ela bateu de frente com um carro. Ou aquele indivíduo tem uma doença crônica e interrompeu o tratamento. Então, essas causas mortes, né, elas já têm sido relatadas como casos suspeitos. E depois é tentado investigar com a família o que estava acontecendo, já numa tentativa de prevenir eventos futuros. Adélia, frente a isso, ou seja, um indivíduo que atentou contra a própria vida, o que a família deve fazer? Deve acolher, deve procurar um profissional? O que fazer? Então, a primeira coisa é o acolher, tá? E nesse acolhimento, a gente fala assim, eu não tenho uma régua de medir sofrimento. Então, entender que para aquele indivíduo, aquele sofrimento é limitante. Mostrar apoio. No caso do jovem, principalmente, que ele cometeu algum ato que ele acha inaceitável. Então, primeira coisa, nunca falar a verdade pode ser pior do que falar a mentira. Se eu me propus a te ouvir, não quer dizer que você nunca vai ser punido por nada, mas quer dizer que eu vou tentar te ajudar a achar uma solução. Tá? Então, ouvir, acolher, usar a sinceridade. Não existe problema que custe a sua vida, mas eu vou ter que cuidar de você. E procurar ajuda profissional. Certo. Não dá para tentar resolver de uma maneira doméstica. Algumas doenças como a depressão, a ansiedade, pode estar relacionada ao suicídio? Estão muito relacionadas. Inclusive, a presença de uma doença mental, principalmente a doença mental não tratada, é fator de risco. Agora, até o momento, a literatura diz que a maioria das tentativas, elas ocorrem nos quadros depressivos.
mas eu acho que claramente é porque não existe uma estatística, um estudo sobre os quadros que cursam com muita impulsividade. Então, às vezes, é um momento depressivo, mas de um paciente borderline, de um paciente bipolar. Os quadros que cursam com impulsividade são um fator de risco muito grande. Tanto quanto a depressão. Tanto quanto a depressão. É para a Certo. gente ficar atento. Quais são os sinais de alerta que mais chamam a atenção para a família se tocar e procurar o mais rápido possível uma ajuda? Bom, primeira coisa, a gente tem um enquadre social. Existe aquela pessoa que é mais reservada, tá? Mas você tem que ter uma sensação de vinculação familiar, trabalho, afetivo, escola. Aquela pessoa que está tendendo ao isolamento. A pessoa que responde a tudo com muita impulsividade. E quando a pessoa começa a falar coisas como: eu queria sumir, eu gostaria de não estar mais aqui, nada disso me agrada, eu queria dormir e não acordar nunca mais. Não despreze essas falas, fique atento porque pode ser um indício. Aquelas pessoas que passam por momentos difíceis, momentos de muitas vezes uma perda familiar, uma perda de emprego, uma briga com o esposo, esposa, uma separação, essas pessoas também têm uma tendência muito maior ao suicídio? Então, tem, tá? Na realidade, quando a gente vai avaliar fator de risco, a gente avalia o momento conflitivo. Só que atualmente, então, vai de novo ter uma mudança em estatística e no estudo disso, tá? Lá nos anos 90, quando eu estava começando a residência, era assim: existem causas que não estão ligadas a doença alguma, tá? E o indivíduo vai fazer a tentativa. Hoje eu sei que quando a ideação começou, se eu der uma apertada na história e ficar atento, eu vou ver que é uma pessoa já impulsiva, já com dificuldade de enquadre social. Só que isso nós vamos largar para pesquisar de durante para depois. Anteriormente, a pessoa começou a dar sinais, é hora de ficar atento. Outra coisa, né, a questão da sociedade imediatista. Todo mundo passa por problemas. Todo mundo tem as suas situações de conflito. Mas será que não cabe a cada um de nós ter um limite nos conflitos que a gente mesmo provoca ou tem necessidade? Você tem um filho em casa, você precisa dizer não. Esse é o papel. Só que existem maneiras e maneiras, tá? Mesma coisa as pessoas do seu convívio. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais atento para a pessoa. Certo. Você acredita que você falou desses problemas familiares, a criação dos jovens hoje, que são jovens criados não aceitando o não como resposta. Hoje, a maioria dos jovens, diferente da nossa época, que uma chinelada e um bom puxão de orelha resolvia, hoje nem se pensa em fazer isso num jovem. Antigamente, você ia perguntar para o pai, era não. Por que não? Não é não, que nem você falou. Hoje, se você falar isso, ele não está acostumado, na verdade, com o não. Ele não está acostumado com a contrariedade. Isso também é um fator de risco para esses casos de suicídio? Sim. Eu acho que assim, o não, ele faz parte da vida e ele deveria ser praticado desde a infância. Sim. Não tem como. A questão da corrigenda física, tá? E aí eu preciso dizer, eu não vou dizer que eu sou santa e que eu nunca esbravejei com os meus filhos. Só que quando um pai parte para a atitude física, ele já esgotou os recursos. Então é necessário que ele pense nisso antes. É papel dele também tentar evitar. E às vezes avisar, eu não vou permitir atitude A, B ou C. Tá, mas aí o indivíduo já cresceu. E você já não disse não. Sempre é tempo. Porque é interessante você começar a conversar. Quanto mais tranquilo você fizer isso, mais eficiente vai ser.
É lugar comum dizer, né? Porque se você não fizer, a vida vai fazer. A gente não vive esse nirvana. Só que existem maneiras e maneiras. A família acaba tendo atualmente uma função acolhedora por um tempo muito maior. Até um tempo atrás, a gente definia a adolescência, dizia que ela terminava no final dos anos teen, até por isso que era o teenager. Depois era dito que a adolescência terminava quando a pessoa fosse capaz de ter a própria subsistência, tá? O que hoje em dia, né, com as pós-graduações e o pós-doctor, né, é para se pensar, mas agora é quando o indivíduo passa a ter a consciência de que um momento ele vai ter que se prover sozinho. E a Organização Mundial de Saúde defende isso até os 24 anos. Olha o tanto que isso prolongou. A gente fez parte disso, não vai ter jeito. Então agora as famílias têm que arcar com isso, não digo financeiramente, mas talvez seja o momento de prestar atenção para esses adultos que ainda estão adolescendo. Olha, não por isso, estou aqui para te apoiar, mas continua sendo não. Você não precisa morrer, mas continua sendo não. Existem algumas maneiras de prevenção do suicídio? Ou seja, aquele indivíduo que pratica um esporte, ele tem menos tendência ao suicídio. O indivíduo que está engajado num grupo de jovens, religião, isso realmente previne o suicídio? Ajuda bem. Tanto é que se você pegar, né, desde os anos 2000, tá, existem o que a gente chama dos trabalhos de pós-venção, que é a prevenção do evento futuro. A pessoa já tentou. E eu preciso ter uma tomada de decisão do que eu vou fazer com essa pessoa. Se eu vou internar, mandar para um tratamento em regime ambulatorial, se eu vou orientar a família. E existem os fatores de proteção. Uma delas é a sensação de enquadre social, pertencimento. Pertencer a uma família, pertencer a um grupo de jovens, praticar um esporte, ter uma vinculação. E esses vínculos, a crença na espiritualidade, a motivação para viver, a presença de vínculos saudáveis. Então isso com certeza ajuda. Não pelo sentido culpa, tá? Você, se fizer isso, o Pai do Céu te castiga. Não por aí. Mas é uma sensação de pertencimento. Você faz parte de algo muito maior, mas que te conhece intimamente. Você tem uma família, tem um Deus, tem uma presença. Mas e aquele indivíduo que é ateu? Vamos fazer assim? Você vai fazer parte de um grupo de ateus, tá? Você vai se relacionar com pessoas que pensam igual você. Isso é importante. Não dá para você viver numa sensação de total falta de pertencimento. E já o contrário do que nós acabamos de falar. Aquele indivíduo que usa droga, que bebe, fuma, esse tem uma maior tendência ao suicídio? Com certeza, esses são os fatores de risco, né? E a sensação de não pertencimento. Lembrando do que você falou com famílias, que é uma coisa importante que a gente diz, eu ensinei meu filho a ajudar em casa. Você não só está ajudando o seu filho a se organizar, você está ajudando ele a entender que ele tem capacidades. A hora que ele consegue contribuir, que seja arrumando a cama, dando um jeito no quarto, passando pano no chão, ajudando na comida, ele entendeu que ele dá conta de contribuir naquela sociedade. Ele tem um valor. Então isso não pode ser um castigo, é uma sensação de pertencimento. A questão da religião, né? Pertença a algum grupo. Ajude o jovem a auxiliar em algum grupo. Do mesmo jeito que a gente trabalha, e isso traz o seu provento, você sentir que você pode contribuir, que você cumpre regra, não quer dizer só que você é obediente, você dá conta de compreender a regra, achar aquilo importante e cumprir. Você está ajudando também a autoestima dessa pessoa. Você vai pensar 1000 vezes em fazer alguma coisa contra você quando você pertence a alguma situação, porque você não quer estragar aquilo. Certo. Você falou que algumas doenças, tanto na parte depressiva quanto aqueles mais ansiosos ou hiperestimulados, eles têm uma tendência ao suicídio.
tanto um extremo quanto o outro. Esses indivíduos medicados, devidamente seguidos, eles baixam a quase a normalidade, o nível Então, de tentativa do suicídio, aí ou vem- eles sempre serão pessoas tentadas ao suicídio? Aí vem a nossa contribuição social, porque também isso vai acontecer em momentos diferentes, tá? Tentando explicar. É claro que o indivíduo tratado, mas tratamento não é só medicamento, ele tendo um esquema continente, tendo um vínculo com o psiquiatra, um vínculo com o psicólogo, um vínculo familiar, é um fator de proteção. Mas tem algumas coisas... Tratamento multidisciplinar. Sim, mas tem algumas coisas que eu gostaria de prestar atenção. Por exemplo, 50% dos esquizofrênicos vão tentar o suicídio pelo menos uma vez na vida. Na maioria das vezes, não no momento de crise, é no momento que ele está bem. E ele se dá conta do problema. E ele passa a ter medo do próprio futuro. E esse é um trabalho muito grande, de mostrar para a pessoa que existe a metade cheia do copo, que ela tem a chance de se tratar e ficar bem. A gente tem tido um aumento muito grande na estatística, então, a estatística mais recente, a segunda causa de morte violenta entre os jovens. Mas existe um aumento progressivo nas tentativas de idosos, quando eles se dão conta das suas incapacidades e eles têm medo de não cuidar de si. Tá? Às vezes o idoso que acabou de receber o diagnóstico do Alzheimer, mas ele ainda tem consciência do que está acontecendo com ele. E de adolescentes. Crianças com ideação suicida, quando não se enxergam capazes de prover a vida que vai vir para o futuro. Então está na hora da gente olhar para os extremos. E de novo, tá? Não é normal querer morrer, tá? Mas a pessoa tem que sentir que ela vai ser apoiada. Nós não somos produtivos todo o tempo. Dá uma lembradinha de quando você era criança e você se sentia incapaz de fazer alguma coisa, né? Será que eu vou dar conta disso? Faz parte do crescimento da autoestima da criança. Não dizer que ele é o mais bonito, ou mais rico, mas assim, você dá conta. É claro que para isso você vai passar a vida cumprindo regra, não tem jeito, a gente precisa aprender, tá? Mas você tem essa capacidade de tolerar os nãos para conseguir ganhar os sims. Acordar cedo, estudar, tudo. Como também o idoso, né, depende muito da vida que ele construiu, mas também de ter uma família suficientemente acolhedora para dizer, olha, eu entendo que você não é mais tão poderoso como já foi, mas eu vou estar aqui para te apoiar. Adélia, existem grupos de apoio de suicidas, como existe o AA, o Alcoólicos Anônimos, como existem outros grupos, também existe nessa área? Então, existe um movimento antiquíssimo, tá? Data anterior aos anos 70, que é o CVV, mas agora a Associação Brasileira de Psiquiatria bota um broto, tá? Está sendo feita uma provocação para a sociedade médica, de que a gente gostaria de que existisse uma hotline, não com pessoas não profissionais, mas com profissionais. É uma área, a saúde mental, com especificidades, né? Até nos últimos congressos eles diziam assim, eu tenho certeza que os seus pacientes têm o seu telefone. É verdade. Eu tenho certeza que além do consultório privado, existem alguns pacientes do SUS que você deu o telefone. Isso também é verdade. Em algum momento, talvez, os serviços de saúde mental que têm os seus plantões, talvez tenham que definir qual é o profissional que vai ter o telefone. Principalmente quando existe algum paciente ali naquele serviço sendo tratado com a possibilidade de ter uma ideação suicida. Existem momentos do tratamento. Tem uma coisa que eu faço questão de explicar para os meus pacientes e para a família. E eu já falei isso todas as vezes que eu venho aqui, que é importante. Imagina um paciente muito deprimido. Imagina uma curva de Gauss, onde você correlaciona sintoma depressivo e ideação suicida. O indivíduo vai deprimindo, chega nesse ponto, eu corro o risco dele tentar o suicídio.
Só que toda alteração de humor, ela tem o aspecto volitivo, que é o aspecto físico, da motivação física, e o aspecto afetivo. E eu não tenho antidepressivo que vá agir primeiro na questão afetiva. Ele passou por aqui, ele continua deprimindo. Ele se sente tão desanimado, tão inapetente, incompetente, que ele não vai mais tentar. Ele começou a tratar, começou a melhorar, é hora de avisar a família. Ele passa a ter força. Às vezes a família, nossa, meu familiar melhorou tão rápido, aí você fala, acho que não gostei muito disso. É a hora do senhor tomar conta. É a hora de estar próximo, porque as motivações talvez permaneçam. E aí, às vezes, eu falo para os meus pacientes, se algum estiver me ouvindo, sabe que é verdade. Está aqui meu telefone. Se você tiver alguma ideia, por favor, me ligue. Avisar a família para afastar essa pessoa de meios potencialmente letais. E eu costumo combinar assim, você vai eleger uma pessoa da sua família, aquela que você mais confia. Porque com certeza eles merecem sua confiança. Se vier alguma ideia, por favor, avise essa pessoa. Em nível de saúde pública, existe algum lugar onde essas pessoas podem procurar e ser assistidas imediatamente quando iniciar essa ideação suicida, além do CVV, no serviço público? Serviço de emergência. Até um tempo atrás, ou ainda funciona aqui em Bauru, o psiquiatra está ligado à UPA, tá? A UPA do Ipiranga, que é onde a gente tem. Vai ser transferido para o pronto-socorro central, não sei quando isso vai acontecer, já faz um tempo que eu estou aposentada da prefeitura, mas qualquer serviço de urgência, tá, é para receber esses casos. O médico ele é treinado, orientado, a pessoa não precisa ter tentado, se ela tiver a ideação é para ela ser recebida, tá? Legal. Adélia, eu acho que nós falamos aí das várias nuances sobre o suicídio e a importância de você ter uma família atenta, amigos atentos, os parentes ali estarem bem envolvidos a esses pacientes com ideação suicida. Mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Olha, a mensagem vai ser assim. O que a gente sabe, as causas são potencialmente evitáveis. Potencial não quer dizer que 100%, mas aquele ser humano, ele é 100% para ele. Então, a ordem do dia é acolher, não desafiar, não menosprezar, não provocar. Vamos tentar acolher e tentar resolver. Sem dúvida nenhuma, numa hora dessa, depois de acolher, já procurar o profissional da área de psiquiatria, que é o profissional que vai poder tratar de uma maneira mais adequada e já iniciar um tratamento até medicamentoso para tirar essas ideias e tirar ele dessa fase ruim, para que possa, ao longo do tempo, tratar e acabar com esse tipo de problema. Adélia, muito obrigado pela entrevista. Todas as vezes que a Adélia vem aqui, a gente fica muito feliz porque ela fala de uma maneira tão simples que o nosso telespectador consegue entender, consegue depois marcar aí algumas questões, mandar para a TV e até mesmo sugerir novos programas, Adélia. Obrigado. Obrigado a você, nosso telespectador. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.